Bom dia, boa tarde, boa noite, Paula. O grupo é composto por eu, Julia Cosme, Gabriel Saturnino, Maria Clara Valadares e Mariana Gomes. Nele a gente vai falar um pouco melhor sobre taxa de natalidade e taxa de fecundidade, dando foco na taxa de fecundidade. Bom, para começar, eu vou explicar um pouco melhor sobre as diferenças entre as três taxas, a de natalidade, fecundidade e fertilidade. Primeiramente, a taxa de natalidade, que eu acredito que seja a mais simples de todas, ela é a relação entre os nascidos vivos e a população atual. A taxa de fecundidade é a relação entre nascidos vivos e mulheres em idade de reprodução. E a taxa de fertilidade é o potencial reprodutivo dessas mulheres. Ou seja, a taxa de fecundidade ela seria basicamente um resultado desse potencial reprodutivo, que é a taxa de fertilidade. Bom, além disso, para entender um pouco melhor, mulheres, por exemplo, que usam métodos contraceptivos que têm um controle maior sobre o seu corpo, a distância dessas mulheres entre a taxa de fertilidade e a taxa de fecundidade, elas têm uma distância bem maior daquelas que não usam nenhum tipo de contraceptivo. Além disso, o estudo dessas taxas é muito importante para a aplicação de políticas públicas para a população futura, que seria a população que vai usufruir dos próximos bens e serviços dessa sociedade. Olá, meu nome é Mariana Gomes e hoje eu vou falar sobre a taxa específica de fecundidade e a taxa de fecundidade total. A taxa específica de fecundidade é calculada pela razão entre o total de nascimentos de um grupo etário em uma população em um determinado período e a população feminina do grupo etário no meio do período. Aí aqui tem a fórmula, onde N é a duração do intervalo, X e J é o limite inferior do intervalo. Aí são os dois do grupo etário. Então, duração do intervalo do grupo etário e limite inferior do grupo etário. O numerador é o número de nascimentos de mulheres de idade que a gente vai definir, observados no ano que nós também iremos definir. E o denominador é a população feminina da idade tal, que também vai ser definida no meio do período. A TFT, que é a taxa de fecundidade total, surgiu da necessidade de ter uma medida síntese sobre a fecundidade. E assim, significa o número de filhos que uma mulher teria ao final do seu período reprodutivo, com as observações das taxas sendo durante um período determinado. E aí aqui está a fórmula da TFT, realiza a soma de todas as taxas específicas de fecundidade e multiplica pela amplitude do intervalo etário, como por exemplo pode ser quinquenal. Então foi isso a explicação sobre TF e TFT. Muito obrigada, Paula, pelo excelente semestre e um grande abraço. Olá, Paula. Meu nome é Maria Clara e nesse último trabalho eu vou falar sobre fatores que alteram a fecundidade. Dentre eles tem a proporção de mulheres casadas ou solteiras, né, unidas também, que vai alterar aí a exposição ao risco de engravidar, por exemplo. Se essas mulheres são férteis ou os parceiros também são férteis, a frequência das relações sexuais e também a coincidência com o período fértil, né, da mulher em que são feitas essas relações. Também os fatores culturais, como o casamento mais cedo, né, assim como lá na Índia, em que as mulheres casam com seus 15 anos de idade. E não é à toa que a Índia é um dos países mais populosos do mundo, né? Também o início da vida sexual e a taxa de divórcio também, ou de casamento, recasamento. Fatores econômicos também alteram, né? O emprego, se a mulher possui ou não. Outra coisa que altera, que afeta, né, a fecundidade, é se as mulheres utilizam métodos contraceptivos, que podem ser, por exemplo, os anticoncepcionais, né, que são mais usados, ou também o DIU, e também existem os métodos irreversíveis, como a ligação de trompas, por exemplo. Também tem a proporção de mulheres férteis na população, que altera, pois se essas mulheres são inférteis, elas não vão poder ter filho, nunca, né? Assim, biológicos, apenas adoção ou outros tipos. O que altera também é o nível de aborto, que são provocados, né? Que são
intencionalmente provocados. E esses fatores todos vão alterar o nível, a quantidade de fecundidades que vão ter em um país. E por hoje é só. Muito obrigada. Olá, Paula. Meu nome é Gabriel. Eu vou falar um pouco sobre os fatores que podem afetar a taxa de fecundidade e os principais aspectos de diferenciação da taxa de fecundidade no mundo. Bom, com relação aos fatores que podem afetar a taxa de fecundidade, o primeiro deles é a proporção de mulheres casadas ou unidas. E aí encaixa-se a exposição da mulher com o risco de engravidar, ao risco de engravidar, valores culturais como a possibilidade do divórcio, a idade em que elas se casam, e também fatores econômicos como a estabilidade ou instabilidade profissional ou salarial. Há também a porcentagem de mulheres que utilizam métodos contraceptivos, e aí o tipo de método utilizado ele pode afetar a taxa de fecundidade, bem como também a proporção de mulheres não férteis na população e o nível de abortos provocados. É importante ressaltar que os níveis de fecundidade se diferenciam no mundo. Como, por exemplo, em países desenvolvidos, a queda dessa fecundidade ela é lenta e gradativa. Isso é resultado de mudanças estruturais na sociedade, como a reeducação sexual e também o desenvolvimento de métodos contraceptivos. Ao contrário do processo ocorrido em países em desenvolvimento, em que a taxa de fecundidade ela cai bruscamente muito rápido devido à importação de valores culturais oriundos desses países desenvolvidos e da rápida inserção dos métodos contraceptivos. Bom, já com relação aos aspectos de diferenciação da taxa de fecundidade no mundo, há o nível de desenvolvimento do local em que a mulher vive. Enquanto mais rica a região em que ela viver, menor a probabilidade dela ter mais filhos. Ao passo em que, quanto mais pobre a região em que ela vive, maior a probabilidade de ela ter mais filhos. E aí eu trouxe um gráfico para a gente poder mostrar essa comparação. O gráfico ele mostra os valores mundiais extremos da taxa de fecundidade total segundo as taxas específicas de fecundidade por idade. E aí a gente vê como é díspare a relação da Nigéria, que é um país considerado subdesenvolvido, em relação ao Brasil, que é um país considerado em desenvolvimento, e Hong Kong, que é uma cidade da China. A gente percebe que o Brasil, assim como a Nigéria, ele tem uma taxa de fecundidade mais jovem, as mulheres começam a ter seus filhos mais cedo, embora a Nigéria ela tenha muito mais, a taxa de fecundidade total ela seja muito maior em relação ao Brasil, ao passo que Hong Kong tem uma taxa de fecundidade mais velha, atinge o seu ápice na casa entre os 30, 35 e 35 anos, e apresenta essa taxa de fecundidade total também bem menor do que os outros dois países. Há também o fator renda, quanto maior a renda da mulher, menor a quantidade de ter filhos, e também o nível de escolaridade, quanto maior o nível de escolaridade, menor a possibilidade dela também ter muitos filhos. Vou deixar aqui também uma tabela para poder evidenciar como esses dois fatores eles se comportam e os números relacionados a eles. E também a localidade em que a mulher reside. Mulheres que residem mais afastadas dos centros urbanos, elas têm probabilidade de ter mais filhos do que em relação a mulheres que vivem mais próximas dos centros urbanos. Vou deixar também uma tabela para poder mostrar como esse fator, esse aspecto, ele se comporta com relação às regiões do Brasil. E, bom, é isso. Agradeço o seu tempo, Paula, muito obrigado. Eu adorei a matéria e muito obrigado pelo carinho, pelas aulas que você deu. E é isso. Tchau. Até a próxima vez.